O texto de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, não foi escrito com a intenção de ser o manual de contribuição do cristão em substituição ao princípio do dízimo. 2 Coríntios 8 e 9 são as instruções de Paulo para levantamento de uma oferta com uma finalidade específica. Embora essa passagem contenha muitos princípios sobre a contribuição cristã de modo geral, ela não trata do método divino normativo para a manutenção permanente de uma igreja local. Cristo nem os apóstolos criaram um novo método para a provisão material da igreja na nova aliança. Nem Cristo nem os apóstolos criaram um novo método. Essa não foi a intenção de Paulo em 2 Coríntios 8 e 9. Logo permanece o método antigo. Qual é o método antigo? Dízimos e dízimo é regular, é ordinário, é comum, é frequente, é constante, é assíduo, é definitivo. E oferta é quando, por alguma causa, a igreja resolve levantar uma oferta. Isso é evidente no Velho e no Novo Testamento. Das ofertas, vai lá na construção do templo, levantava as ofertas para a construção do templo. No Novo Testamento, nessa assistência aos santos, levanta-se uma oferta. Então o método é o mesmo. Olha, presta atenção, o cristão que faz de 2 Coríntios 8 e 9 o seu guia de participação permanente no suprimento das necessidades constantes da igreja. Você não quer usar o dízimo como guia, mas você quer usar 2 Coríntios 8 e 9. Você pode fazer isso perfeitamente. Tem que reconhecer o quê? Vamos juntos? Tem de reconhecer que sua doação deve ser como? Proporcional, igualitária, generosa e planejada. Isso implica que o dízimo é o percentual básico. E finalmente, juntos, na nova aliança, a oferta não aboliu nem substituiu o dízimo. Se um cristão quer dar regularmente só oferta, o dízimo deve estar o quê? Embutido na oferta, pois o dízimo é o referencial da oferta. 1 Coríntios capítulo 16. O objetivo desse estudo hoje é bem específico. Ele visa responder a seguinte pergunta: na nova aliança, a oferta substituiu o dízimo? Na nova aliança, a oferta substituiu o dízimo, ou melhor, a nova aliança aboliu o dízimo e manteve somente a oferta como método de contribuição financeira do povo de Deus? Essa é uma pergunta que você precisa ter a resposta bem firme, bem clara na sua mente e coração. A nova aliança aboliu o dízimo e a nova aliança manteve somente a oferta como método de contribuição financeira do povo de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 16, 1, todos juntos. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. É desse tema que Paulo está tratando, dessa coleta para os santos, que ele trata nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Paulo está dando instruções aqui, mas ele vai desenvolver o assunto com detalhes em 2 Coríntios capítulos 8 e 9, vai lá. Então lembra, qual é o tema de 2 Coríntios 8 e 9? A coleta para os santos, uma oferta especial para os pobres de Jerusalém, assistência aos pobres de Jerusalém. Aonde isso está claro, nós vamos confirmar isso. 2 Coríntios 8, 4. Segunda Coríntios 8, 4. Vamos juntos? Ele está dizendo que as igrejas da Macedônia fizeram o quê? Pedindo-nos, com muitos rogos,
A graça de participarem da assistência aos santos. Olha lá primeiro, coleta para os santos. E as igrejas da Macedônia pediram com muitos rogos a Paulo, a graça de participarem da assistência aos santos. Capítulo 9 agora, verso 1. Ele prossegue as instruções dentro do mesmo assunto, da mesma circunstância. 9:1. O que diz? Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Desnecessário porque Paulo muitas vezes era irônico e diplomático. Porque era extremamente necessário escrever. Mas ele está dizendo, olha irmãos, para aliviar para vocês, estou dizendo que é desnecessário. É um modo de dizer. Quanto à assistência a favor dos santos. Então você precisa lembrar qual é o tema, qual é o assunto de Paulo em 2 Coríntios 8 e 9. Para podermos responder a pergunta que fizemos no começo. Temos uma resposta segura. Então vamos começar ressaltando duas verdades autoevidentes, ou seja, duas verdades indiscutíveis, óbvias, que estão em toda a Bíblia Sagrada. A primeira é, toda igreja local tem necessidades, despesas regulares, normais, continuadas. Sim ou não? Então você precisa lembrar disso. Você concorda com isso? Que toda igreja local tem necessidades e despesas normais, regulares, continuadas? Sim? Portanto, a segunda verdade, todo cristão deve contribuir regularmente, contribuir habitualmente com dinheiro para a igreja da qual é membro. Se toda igreja tem necessidades, tem despesas normais, despesas continuadas, permanentes, então todo cristão tem o dever, não só o dever, a responsabilidade, a obrigação de contribuir regularmente, habitualmente, com dinheiro, para a igreja da qual é membro. Isso é dever meu, é obrigação minha e sua. Então vamos relacionar essas duas verdades com outras duas verdades incontestáveis, que estão em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Primeiro, irmãos, preste bastante atenção. Esse texto de 2 Coríntios 8 e 9, trata do levantamento de uma oferta extraordinária, específica, ocasional, que Paulo liderava em auxílio dos cristãos empobrecidos lá da cidade de Jerusalém. Você lê os 3 versículos, onde o assunto de Paulo nesses capítulos está resumido. A oferta, a coleta, era para assistência aos santos. Esses 2 capítulos tratam especificamente disso. Esse é o contexto histórico. Esse é o contexto desses 2 capítulos. Paulo está tratando de uma oferta extraordinária, específica, ocasional, para os santos, a igreja empobrecida, lá da cidade de Jerusalém. Então, olha bem, não era a intenção de Paulo, nessa passagem, revelar o método divino, normativo na nova aliança, para a manutenção financeira normal, permanente, da igreja de Deus na terra. Não era essa a intenção de Paulo nesses capítulos. E olha uma coisa, um método central, fundamental, da hermenêutica bíblica, ou da interpretação da Bíblia, é o seguinte, é uma regra, é uma lei, que você não pode quebrar. Você pode até falhar, ignorar outras leis, outras regras, ignorar outros princípios de interpretação. Mas essa regra de interpretação da Bíblia, você não pode quebrar. Qual é?
a intenção do autor. Quando Pedro escreveu esse texto, o que Pedro queria dizer? Qual era a intenção dele? Qual a mensagem ele queria transmitir para os seus ouvintes da época? E o que o Espírito Santo, que é o autor supremo da Bíblia, o que o Espírito Santo queria falar? Qual era a intenção do autor humano? E sobretudo, qual era a intenção do autor espiritual, que é o Espírito Santo? Em todo o texto da Bíblia, o que Pedro queria dizer? Quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João e o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João. Então, quando você pega um texto de Apocalipse, você tem que saber o que Jesus queria dizer ali. Qual era a intenção dele naquele texto. Essa é uma regra que você não pode quebrar. Se você quebrar essa regra, acabou. Você fraudou a Bíblia. Deturpou as Escrituras. Então, a intenção do autor, nós precisamos considerar 100%. Não era a intenção de Paulo em 2 Coríntios 8 e 9, revelar o método divino normativo da nova aliança para a manutenção financeira, normal, permanente, regular da igreja cristã. Portanto, irmãos, segunda verdade, é uma interpretação equivocada da Bíblia, um grande erro, defender, com base em 2 Coríntios 8 e 9, defender a ideia, defender a tese, a teoria de que esses capítulos contêm a norma, contêm a regra, o método estabelecido por Deus da contribuição regular do cristão para a obra de Deus através da igreja. É um erro muito grave dizer nesses capítulos aqui está a regra, está a norma, está o padrão de Deus para a manutenção normal, constante da igreja de Deus na terra. Não era essa a intenção de Paulo ao escrever esses 2 capítulos, não era essa a intenção do Espírito Santo, nos dar um padrão de contribuição constante, permanente, definitivo para a igreja de Cristo. Não era isso que eles pretendiam. Agora, irmãos, nós sabemos qual é o padrão de Deus. Nós sabemos qual é o método normativo, qual é a regra de Deus pelos séculos, qual o método que Deus ordenou, método antigo, milenar, de sustentação da sua obra na terra. Nós sabemos que esse método se chama dízimo. 10%, a porcentagem ou percentual de 10% da renda, da prosperidade de cada membro do povo de Deus, de cada membro da igreja. A oferta não é o padrão de Deus, não é o único e não é o principal. Oferta não é o padrão regular, normal, constante de Deus para a manutenção da igreja. Não é a oferta, nunca foi a oferta. A oferta é um apoio, é uma complementação da sustentação da obra de Deus. O padrão essencial, único, central, oficial, definitivo, é o dízimo, é o percentual de 10%. E esse padrão está em todo o Velho Testamento, está antes da lei, na aliança eterna, na aliança da graça estabelecida com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esse padrão está na aliança da lei, ou mosaica. E esse padrão está em Mateus 23, 23, Lucas 20, 25, Hebreus 7, 1 a 10. Portanto, o doutor Hernandes Dias Lopes ele está corretíssimo quando ele diz, escute bem, muitas igrejas querem adotar os princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo no levantamento da coleta para os pobres da Judéia como substituto para o dízimo. Isso é um equívoco. O texto de 2 Coríntios 8 e 9 trata de uma oferta específica para uma causa específica. Paulo jamais teve o propósito de que essas orientações
fossem um substituto para a prática do dízimo. Paulo não tinha essa intenção. Se você quer dizer que oferta é o método divino de manutenção da igreja, da obra de Deus no Novo Testamento, você precisa encontrar outro texto. 2 Coríntios 8:9 não é o texto. Não serve para a defesa dessa tese. Agora, por outro lado, é verdade que esses dois capítulos de 2 Coríntios, eles contêm instruções, princípios gerais, específicos, acerca da contribuição financeira do cristão, seja dízimo ou seja oferta. Com que atitudes devemos dar? Principalmente, com que atitudes devemos contribuir? Esses capítulos têm instruções, eles têm princípios espirituais, entendeu? Eles têm princípios espirituais de contribuição financeira do cristão para qualquer causa. Para a manutenção normal da igreja, para uma causa específica extraordinária, para qualquer doação que você vai fazer. Qual deve ser a postura e a atitude do seu coração? Como é que você deve dar? Seja dízimo, seja oferta, seja carro, comida, roupa. Como é que você deve fazer doações, ofertas, para ajudar pessoas ou para sustentar a igreja? Esse capítulo tem princípios, tem instruções espirituais, mas eles não são o método divino estabelecido por Deus para a manutenção da igreja no Novo Testamento. Temos que fazer essa diferenciação, senão nós não estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Agora então, vamos supor que a pessoa queira usar, um membro da igreja, queira usar 2 Coríntios 8:9 como o padrão, o guia, o manual da sua contribuição regular, normativa, habitual para a igreja. Você quer usar 2 Coríntios 8:9 como padrão da sua contribuição constante, do cumprimento da sua responsabilidade financeira para o reino de Deus? Você quer ter esses dois capítulos como seu padrão de contribuição? A pergunta então é: o valor ou percentual da sua contribuição deve ser qual? Maior do que o dízimo ou menor do que o dízimo? Maior do que o dízimo. Maior do que o dízimo. Não, pastor, eu vou me basear em 2 Coríntios 8:9 lá, porque ele fala lá, ó, tanta coisa linda, bonita, maravilhosa, né? Da graça, da generosidade, que a gente não deve ser avarento, né? Que a gente deve contribuir com alegria, sabe? Por amor. Então eu quero usar esses capítulos como meu manual de doação para a igreja. Tá ótimo, beleza, maravilha. Então se você vai seguir exatamente esses capítulos por gostar de tudo que está escrito neles, a sua contribuição tem que ser maior do que o dízimo. Se aí esse é o seu manual de contribuição, tem que ser maior do que o dízimo. Mesmo que uma pessoa adote esses capítulos como sua regra de doação financeira para a igreja, uma doação frequente, assídua, continuada, padronizada, então essa doação tem que ser acima do dízimo. Portanto, irmãos, essa é a tese central que eu vou defender aqui. O dízimo é para o cristão. Vamos lá? O dízimo é para o cristão, porque o dízimo, é a base, padrão, referencial da oferta. Amém? O dízimo é para o cristão, porque o dízimo é a base, é o padrão, é o referencial da... A palavra oferta já diz, é oferta. Eu dou quando eu quiser, se eu quiser, né? E a quantia que eu quiser. Só que Deus não deixaria a coisa assim, porque Deus conhece a natureza humana. Tem um princípio, tem um critério, tem uma coisa que é o padrão, que é o dízimo. Tem um referencial, que é imutável,
um referencial imutável, é o dízimo. Vamos ver em primeiro lugar ali. Fale junto comigo, preste atenção aí. A contribuição cristã, denominada de oferta, deve obedecer critérios que pressupõem o princípio do dízimo. Vamos falar de novo. A contribuição cristã, denominada de oferta, deve obedecer critérios que pressupõem o princípio do dízimo. Tem gente que diz, na nova aliança Deus não quer dízimo, Deus quer só oferta, devemos dar só oferta. Agora veja bem, mesmo que isso fosse verdade, como é que deve ser a oferta? Abra aí. 1 Coríntios 16, 2. Marca 2 Coríntios 8, nós vamos voltar já para lá. Marca 2 Coríntios 8. Como é que deve ser a oferta? Se você quer dar só oferta, não quer assim trabalhar com o princípio do dízimo, vamos ver. Em primeiro lugar, a oferta deve ser proporcional, está aí? A oferta deve ser proporcional. Vamos ler 1 Coríntios 16, 2, todos juntos? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, conforme a sua prosperidade. Tem que ser proporcional ao que você ganha. Não pode ser assim, eu qualquer valor. Não. Quanto é que eu ganho? Qual é a minha renda? O que é justo eu dar? De acordo com a minha renda. O que é justo eu dar? Isso você tem que perguntar. Até porque Provérbios diz, o que dá liberalmente, recebe mais e mais. Mas o que retém mais do que é justo, se ele há impura, perda. Então, se eu quero dar oferta, eu tenho que saber o que é justo. E aí que está a questão. O que é justo eu dar? Da onde eu vou saber? Como eu tenho esse discernimento do que é justo? Porque a contribuição tem que ser proporcional. Ela tem que refletir a minha renda, a minha prosperidade. Refletir o que Deus me deu. Tem que ser um reflexo disso. Ela não pode refletir a minha avareza, a minha mesquinharia, o meu mundanismo. Ela não pode refletir a minha idolatria do dinheiro, a minha adoração de mamon. Ela tem que refletir a renda que eu dei, as bênçãos que eu recebi de Deus, a renda que Ele me deu. Tem que ser proporcional. Na proporção do que eu ganho é que eu devo contribuir, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 2 Coríntios 8, 3, 11 e 12. Vamos lá? 2 Coríntios 8, 3, 11 e 12. Vamos? Porque eles, os macedônios, né? Lá estava a igreja de Tessalônica, lá estava a igreja de Filipos, e tinha outra que eu não estou me lembrando agora. Essas 3 igrejas são os macedônios, aí em 2 Coríntios 8. Porque eles testemunham na medida de sua... Na medida? Não foi na medida da avareza do seu coração. Não foi nem na medida das suas necessidades. Na medida das suas posses. E mesmo acima delas. Isso é contribuição cristã. E isso é contribuição que Deus espera. Se mostraram como? Voluntários, ou seja, se mostraram amorosos, dispostos, prontos a fazer a vontade de Deus. Mostraram a liberdade espiritual de dar e não de não dar, de reter. 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, voluntariedade, será aceita
conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então o cristão deve contribuir para a obra de Deus conforme o que ele tem. Não é para dar o que não tem, mas também não é para deixar de dar, né? Se tem para dar, não é para dar menos do que pode dar, não é para dar menos do que pode. Segundo princípio da oferta, que Paulo menciona, 2 Coríntios 8, 13 e 14, juntos ela tem que ser igualitária, ela tem que manifestar uma igualdade. Ó, ninguém está dando muito, né? E ninguém está dando pouco demais. Vamos supor, Deus queira que o Marco ganhe 5 mil, 10 mil por mês, mais 15 mil, né? Aí tem um irmão que ganha 1.000. Aí a igreja tem as suas necessidades, ou tem uma causa especial aí, e nós vamos levantar uma oferta. Aí o irmão que ganha 1.000 dá R$200, o Marco que ganha 15 mil dá R$200. Ué, que negócio é esse? Está errado. O irmão que ganha 1.000 faz das tripas coração, dá R$200. E o Marco descansa, né? Dá R$200, sendo que ele ganha 15 mil ou 10 mil por mês. Não está certo não, irmão, não está havendo igualdade? Olha o texto, 2 Coríntios 8, 13 e 14. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Quem tem, dá para quem não tem. E depois, quem recebeu, né, quando não tinha, e agora tem, dá para quem lhe deu, quando ele estava passando necessidade. Então o texto fala 2 vezes, para que haja o que? Igualdade. Terceiro critério de oferta, qual é? Que ela deve ser generosa. Esse é o problema dos antidizimistas. É o grande problema. É a grande barreira deles. É o coração duro, é o coração mesquinho, é o amor do dinheiro, é a avareza, na maioria dos antidizimistas. Por isso eles combatem com tanto zelo, com tanta paixão, com tanto fervor, a doutrina do dízimo. Eles não são generosos. Eles querem dar sempre menos do que eu dízimo. Sempre menos. Essa é a motivação desse ataque, desse bombardeio tão pesado, tão feroz a doutrina do dízimo hoje, irmãos. Agora eu quero que você raciocine em tudo, em relação a tudo que nós devemos fazer para Deus, para o reino de Deus, tudo que é obrigação, que é compromisso, que é função, que é dever do cristão, tem uma norma, tem uma lei, tem uma orientação específica na Bíblia. Só quanto a dar dinheiro para Deus, que não tem mais lei nenhuma, não tem mais regra, não tem mais norma, não tem mais princípio nenhum. Não tem uma coisa muito errada aí, não? Eles disseram que Deus cancelou, Deus anulou, Deus aboliu o único princípio bíblico, a única lei bíblica de contribuição para a obra dele. Para todas as outras questões da vida, do casamento, da educação de filhos, da adoração a Deus, do relacionamento com os irmãos, para tudo nós temos normas específicas, diretrizes, mandamentos de Deus. Para dar dinheiro para Deus, para a obra de Deus, para a igreja, para o reino, não tem mais norma, é o coração do homem que decide. De onde vem uma ideia dessa? De onde isso saiu? Só pode ter saído da avareza dos corações de milhões de pessoas. Essa ideia, essa argumentação, só pode ter surgido de corações que adoram Mamon, de corações influenciados, arrastados por Mamon. Só que a Bíblia diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque lá no seu texto, lá quando está riqueza, sabe qual é a palavra grega? Mamon. E eu já falei isso para vocês aqui. Já falei detalhadamente sobre o que é Mamon. É o demonão que está operando na área do dinheiro.
É o poderoso demônio, é o supremo demônio que opera na área do dinheiro, para amarrar os corações, para fechar os corações, para encher o coração da pessoa de avareza, de amor ao dinheiro, de idolatria do dinheiro. Esse é o demônio que trabalha por trás da questão do dinheiro, das finanças, na terra, no mundo. É o demônio da avareza, do materialismo, da idolatria, do cifrão. É interessante, né, que Jesus dá o nome do demônio do dinheiro. Então, quem é que inspirou esse negócio de que não tem mais lei, não tem mais regra, não tem mais princípio divino de contribuir para a obra dele, não? Cada um faz o que quer, vira uma anarquia. Cada um decide. É aquele princípio lá de juízes, né? Naquele tempo não tinha lei, não tinha regra, não tinha ordem. Cada um fazia o que achava mais certo. É isso que as pessoas estão pregando hoje quanto à contribuição do cristão para Deus. Cada um faça o que acha mais certo. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Se você quer dar oferta, só oferta. Como é que deve ser a oferta? Tem que ser proporcional, tem que ser igualitária, tem que ser generosa. Olha 2 Coríntios 9, 5 e 11. 2 Coríntios 9, 5 e 11. Todos juntos? E preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade, não de avareza. Você vai dar uma oferta, Deus quer que haja generosidade. Que o nosso coração seja cheio de bondade, disposição, alegria, amor em dar. Que a gente não dê constrangido, não dê forçado, amarrado, arrastado. Que a gente dê porque ama Cristo. E não avareza. 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Paulo está dizendo que se você der, Deus pode te enriquecer em tudo. Aqui enriquecer não quer dizer promessa, não é uma promessa de ficar rico. É de te dar enriquecimento espiritual, moral, coração mais pronto e até mais recurso financeiro mesmo. Não é promessa de riqueza. É te dar mais recurso financeiro para você dar mais. Porque você foi generoso. As pessoas falam assim: ó, não dê para receber. Eu já vejo o pregador falando: não dê nada para a igreja, não dê oferta, não dê disso, não é nada esperando receber. Ora, irmãos, o que é isso? Isso é antibíblico. Eu não devo dar, a primeira motivação não deve ser essa, não. A minha primeira motivação não deve ser essa. Mas se eu tenho necessidades, eu necessito. Nós temos necessidade. Segundo, há promessas na Bíblia de que quem dá vai receber. Deus falou isso, é promessas. Eu não sei nem quanto nem como que Deus vai dar. Só não posso prometer isso para ninguém. Mas eu posso abrir a Bíblia e dizer: a Bíblia está dizendo aqui, se você der. Está aqui em próprio 2 Coríntios. Quem semeia pouco, pouco também se fará. Quem semeia com abundância, com a fartura, se fará. Então, você pode, eu vou dar também, porque eu sei que se eu der, Deus não vai me deixar passar necessidade, Deus não vai me deixar desamparado, Deus vai suprir, Deus vai me suprir, Deus vai me abençoar, porque é promessa dele. Não é egoísmo meu, avareza minha, é promessa de Deus. Então, generosidade, Deus vai dar mais. 4, qual é o outro princípio, qual é o outro critério? A contribuição deve ser planejada, ou seja, ela deve ser metódica, ela deve ser sistemática, deve ser um sistema, um método que você tem. Tem que ser um programa de contribuição que você segue, arrisca, que você não falha, até porque as necessidades da obra de Deus não são aleatórias, né? Se você der dinheiro aleatoriamente, nesse mês eu dou, eu entrego o dízimo. Só daqui 3 meses que eu entrego de novo. Ou então, meu método de contribuir é oferta. Eu só dou oferta, não trabalho com o princípio do dízimo. Então, agora em novembro, eu dou R$500. Aí só vou dar R$500 em julho do ano que vem. E até lá, com o que a igreja vive? Não,
Em novembro eu dei R$500. Aí eu te pergunto, então viva com R$500 até julho do ano que vem. Não coma nada, não beba nada, não paga aluguel, não paga prestação de casa. Viva com R$500 até julho do ano que vem. Você também, ué. Se a igreja tem que viver só com isso que você deu. A oferta, irmão, coisa da igreja não pode ser aleatório, não. E outra, irmãos, pela graça de Deus, escute bem. Pela graça de Deus, eu falo isso aqui com muita liberdade. Tem gente que fala assim, pastor, fica constrangido, tem receio, tem medo de falar de dinheiro na igreja. Eu não tenho nenhum medo pela graça de Deus. Por quê? Primeiro porque isso é assunto bíblico. A Bíblia diz que um pregador tem que pregar e ensinar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus para o povo de Deus. Então eu não tenho nenhum receio quanto a isso. Segundo, porque eu não estou advogando aqui em causa própria, não. Até porque não sou eu que decido quanto que eu vou ganhar, não. Vocês oram aí. Vocês oram, vê o que Deus quer que vocês paguem. Eu não vou ficar brigando, questionando, não, irmãos. Até porque meu patrão é o Senhor. Se eu estou na obra de Deus, no reino de Deus, meu patrão é o Senhor. Igreja, quanto a igreja vai me pagar? É vocês que vão decidir. Se vocês fizerem a vontade de Deus, bem. Se não fizer, no dia do juízo, alguma coisa acontece. Então, a contribuição deve ser como? Eu sofro, mas no dia do juízo vocês pagam. 2 Coríntios 9:5. O que diz? Vamos juntos? Julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa, preparasse de antemão a vossa dádiva. Tem que ser plano, né? Já de antemão você já tem que preparar, ó. Quanto que eu vou contribuir? Eu não quero dar dízimo. Eu quero ser livre. Né? Eu quero sim, né? Então, prepare de antemão a sua, de antemão. 1 Coríntios 16, 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2, juntos? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Isso é plano. Isso é um sistema. Isso é um método. No primeiro dia da semana, que era o domingo, né? Aqui já está um texto. Se você acha que não tem um dia de guarda da igreja, é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Novamente, a questão da proporcionalidade, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. Vá juntando. Por isso que a gente recolhe dízimo todo domingo, né? Porque você junta, você separa o dízimo lá no meio de semana, antes que você sofra a tentação de gastar ele, você já entrega aqui no domingo. Não vai juntando até ficar no final do mês, não, que você pode acabar gastando. Então, todo domingo você já entrega seu dízimo logo. Ou entrega a sua oferta. E continue. Então, irmãos, está aí bem claro. Como é que deve ser a oferta? Tem que seguir esses 4 critérios. No mínimo. Agora eu te pergunto, qual é o referencial na Bíblia que combina perfeitamente com esse sistema de oferta? Qual é o referencial? O dízimo. Presta atenção, se a sua doação vai ser proporcional, o que reflete isso? Proporcional ao que você ganha. Qual é um princípio que Deus estabeleceu para que a sua doação seja proporcional? Diz proporcional ao que você ganha. Para a sua doação vai ser igualitária. Um aqui vai dar 500, mas é 10% do que ele ganhou. O outro vai dar 50, mas é 10%. Então está havendo o quê? Igualdade. Se você vai dar, a oferta tem que ser generosa, né? Se você dá o dízimo, ou mais do que o dízimo, porque é isso que Deus estabeleceu, então sua oferta também está sendo
generosa. Está havendo generosidade. Pode ser só o dízimo, ou mais do que o dízimo. Mas se está obedecendo pelo menos esse mínimo, esse princípio mínimo, está havendo generosidade. Espero que essa generosidade não seja só no valor, na quantia, mas esteja no seu coração. Que não seja algo forçado, constrangido, só por dever. E tem que ser também planejado. Então eu vou dar quanto? Para seguir os outros princípios e para que a minha contribuição seja planejada, eu vou ser dizimista. Esse é o referencial. Portanto, aquele cristão que quer fugir do dízimo, que quer evitar o dízimo, mas ao mesmo tempo não quer ser mesquinho, avarento, não quer dar uma oferta insignificante, aquele cristão que não quer ser infiel quanto ao seu chamado e sua responsabilidade de manter a obra de Deus com dinheiro, ele tenta fugir do dízimo, mas ele sempre vai acabar caindo no dízimo. Porque como é que ele vai saber que ele não está retendo mais do que é justo? Nós temos um critério. Como é que você sabe que não retém mais do que é justo? O dízimo. Você tem esse princípio aí, básico, para seguir. Sempre tenta fugir do dízimo, mas quer ser fiel, não quer ser avarento, não quer ser mesquinho. Você acaba voltando para o padrão do dízimo. Por isso, escute o que diz aqui o presbítero Francisco Solano Portela. Ele tem toda a razão quando ele diz, escute com atenção: será que encontramos melhor forma do que a estabelecida na Bíblia, que é a dádiva do dízimo, o reconhecimento simbólico de que tudo que temos pertence a Deus? O dízimo representa a essência da contribuição planejada e sistemática. Paulo ensina que a contribuição deve ser conforme Deus permitir que se prospere, ou seja, conforme os ganhos de cada um. Essa é a grande forma equitativa apontada por Deus. As contribuições devem ser proporcionais, ou seja, um percentual dos ganhos. Assim todos contribuem igualmente, não em valor, mas em percentual. Verificamos que é possível se inventar um percentual qualquer. Talvez isso fosse possível se nunca tivéssemos tido acesso ao restante da Bíblia. Mas o percentual que o próprio Deus confirmou e registrou, 10% dos ganhos individuais, é por demais conhecido. Isso parece satisfatório e óbvio. Não é preciso se sair procurando por outro meio e forma de contribuição. Pode-se até dizer: eu contribuo sistematicamente com o percentual que eu escolhi. Mas nunca será possível dizer que isso é feito em total paridade e justiça com as outras pessoas. Quem vai garantir que o percentual do outro é igual ao meu? Essa aleatoriedade destruiria o próprio ensino da proporcionalidade que Deus ensina através de Paulo. A grande pergunta que tem que ser respondida é essa: se Deus já estabeleceu no passado uma forma de proporcionalidade, por que não seguiu a forma, o planejamento e a proporção determinada por Deus? Então, irmãos, notem bem isso. Mesmo quando o Novo Testamento fala só de oferta, fica implícito que o dízimo é o referencial da contribuição. O dízimo é o critério que nós devemos seguir. Segundo e por último, terminando. Todos juntos? Certamente Deus não deixaria as necessidades da sua obra à mercê do egoísmo e inconstância do coração humano. Irmãos, porque muitos antidizimistas apreciam profundamente 2 Coríntios 8 e 9 como a regra, a sua regra, ou seu manual de contribuição para a obra de Deus. Essa é a pergunta. Os antidizimistas apreciam profundamente esses dois capítulos, dizendo que esse é o método, esse é o manual de Deus para o cristão contribuir. Por que eles têm essa apreciação também? Aparentemente, uma razão é o versículo 7. Vamos ler? 2 Coríntios 9, 7. Leia aí na sua Bíblia.
Irmãos, invariavelmente, se interpreta esse versículo como se ele significasse três coisas. Presta atenção. A interpretação dos antidizimistas e tantos outros que combatem o dízimo a respeito desse versículo. A interpretação deles tem três variantes. Eles querem dizer que o cristão é livre. Por causa desse versículo, ele significa que o cristão é livre para não dar nada. O cristão é livre para dar ou para não dar. Se o seu coração não quer dar nada, é isso que você deve fazer. Porque o versículo está falando, segundo propôs no... É assim que eles interpretam. Não, seu coração está dizendo para não dar nada, então não dê nada, porque é segundo propôs o coração. Você é livre para não dar nada. Segunda forma de interpretação é que o seu coração é livre para dar qualquer valor. Qualquer valor. É o seu coração que decide. E terceiro, eles dizem, com base nesse versículo, que o Velho Testamento estabeleceu como norma de contribuição o dízimo. Era um método estabelecido por Deus. Mas no Novo Testamento, Deus aboliu, renunciou a qualquer percentual obrigatório. O seu coração é o critério da contribuição. É assim que eles interpretam este versículo. Mas, irmãos, nós sabemos que isso não é verdade. Isso não é verdade de jeito nenhum, quanto àquela contribuição regular, normativa, com que todo cristão deve participar da obra de Deus e sustentar a obra de Deus. O coração seu não é o referencial da contribuição. Por quê? Se uma pessoa contribui com o dízimo, ou uma oferta habitual, ela fala assim, não, vou dar só oferta. Ou então, vou dar o dízimo. Como nós vimos, essa doação deve ser proporcional, igualitária, generosa e planejada. Isso quer dizer que não há liberdade de você não dar. Não há liberdade de não dar. Não há liberdade também de dar uma quantia mínima, avarenta, insignificante, mesquinha. Não existe essa liberdade. Se você considerar tudo que a Bíblia ensina sobre a contribuição do povo de Deus para a obra de Deus. Não existe essa liberdade de não dar nada ou de dar qualquer valor, às vezes um valor avarento e mesquinho, conforme o seu coração avarento e mesquinho. Em segundo lugar, se Deus tivesse substituído o dízimo, que é o método original de manutenção da sua obra, se ele tivesse substituído o dízimo pela disposição do coração humano, ele certamente estaria cometendo uma contradição. Deus estaria contradizendo o que ele mesmo ensinou, o que ele mesmo falou. Olha o que ele falou: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E tem uma coisa, hein? A regeneração não resolveu isso aqui não. Nosso coração é regenerado, a gente ama a Deus, a gente entende e ama a Bíblia, a gente tem disposição e compromisso de obedecer os mandamentos de Deus, de adorar a Deus, mas nosso coração continua enganoso, desesperadamente corrupto. E nós não sabemos, não podemos conhecer o que está dentro do nosso coração. Só Deus conhece plenamente. Deus jamais, irmãos. Deus sabe que o nosso coração não é confiável. E a Bíblia diz em João que Jesus não confiava nas pessoas, porque ele bem sabia o que é a natureza humana. Você tem uma natureza humana? Pecaminosa? Então você tem a obrigação de saber o que é a natureza humana. Deus não deixaria a sua obra à mercê do coração humano, as necessidades da sua obra. Portanto, queridos, segundo propôs no coração, significa
que você é livre para decidir que valor você vai dar para Deus, somente no caso de doações ocasionais, para necessidades esporádicas, eventuais da igreja. Você é livre para decidir só nesses casos. Por exemplo, nós vamos fazer uma campanha para terminar de pagar esse lote aqui. Você pode até decidir que valor você vai dar, porque é uma oferta especial, extraordinária, para uma causa específica, uma necessidade, uma situação extraordinária. Você pode até decidir quanto você vai dar. Agora, quanto à oferta regular, contribuição regular, normal, metódica, de que a igreja precisa, é a sua obrigação contribuir, isso aí não é o seu coração que decide, não. Você pode decidir quanto vai dar, o valor, em doações ocasionais. E mesmo assim, Paulo diz que essa doação tem que ser expressão de generosidade e não de avareza. Mesmo na oferta, o nosso coração tem que ser generoso e não avarento. Portanto, escute bem, o que propôs no coração, segundo o que propôs no coração, quer dizer isso. Esse texto está falando de oferta extraordinária. O valor de uma oferta extraordinária. E mesmo assim, a decisão do coração tem que ter a marca da generosidade. É o coração que decide quanto ao valor da oferta? Sim. Mas tem que ter a marca da generosidade. Portanto, se você tem optado pela oferta como a sua contribuição oficial, normativa, regular para a igreja, você pode sim dar o que quiser, mas tem que ser acima do dízimo. Propôs no coração, no caso de oferta regular, normativa, constante, que é a sua obrigação, que é o seu dever para com a obra de Deus, isso tem que ser acima do dízimo. Você pode propor no coração qualquer valor, qualquer percentual, qualquer quantia, desde que o dízimo seja o referencial, seja a base, seja o critério que você segue, que você obedece. Amém?